Na vastidão do nosso planeta, há um lugar onde a conexão com o passado é tão intensa que descobri-lo pode ser o mais próximo de uma viagem no tempo. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos descobrir a Etiópia, um país famoso não apenas pela beleza de seu povo, que é considerado por muitos como a mulher mais bonita da África, mas também por seu mistério e antiguidade, com igrejas majestosas e habitações antigas, habitadas e esculpidas nas rochas. Um país com tradições únicas, como a possibilidade de ter várias esposas, com cidades onde seus habitantes alimentam um dos animais mais perigosos da África, ou tradições que muitas vezes são controversas, como o casamento Ororo por sequestro, em que um homem captura uma mulher para torná-la sua esposa. Uma região conhecida como o berço da humanidade, pois foi lá que Lucy, uma de nossas primeiras ancestrais conhecida como a primeira mulher da humanidade, foi descoberta. A Etiópia também abriga o deserto de Danakil, um inferno na Terra reconhecido como o local mais quente do planeta. Um ambiente onde uma tribo misteriosa sobrevive em temperaturas de mais de 60 graus Celsius, que nenhum ser humano poderia suportar por mais de uma hora. O local onde o café foi descoberto há séculos, quando pastores notaram como as bagas vermelhas conferiam poderes sobrenaturais às suas cabras. Uma região que guarda mistérios como a Arca da Aliança, uma relíquia sagrada, zelosamente guardada por um monge venerado e enigmático conhecido como o Guardião da Arca. Preste atenção e não perca este vídeo para saber mais sobre essas e outras curiosidades que fazem da Etiópia um dos países mais importantes do mundo. Você vai conhecer essas e outras curiosidades que fazem da Etiópia um dos lugares mais fascinantes do mundo. Vamos começar! Como você está prestes a ver viajar pela Etiópia com suas impressionantes cidades antigas, como Axum e Lalibela, ou suas igrejas ou edifícios esculpidos nas rochas, é o mais próximo de viajar no tempo. Com seu rico patrimônio cultural, arquitetura monumental única e tradições antigas, explorar esse país é como entrar em uma janela para o passado. A Etiópia está localizada no chifre da África, no nordeste do continente africano. Geograficamente, o país é caracterizado por seu terreno acidentado e variado. Suas paisagens incluem planaltos altos, montanhas escarpadas e regiões desérticas, com um clima que varia drasticamente de zonas quentes e áridas a áreas frias e montanhosas. Essa complexidade geográfica não apenas acrescenta uma aura de mistério ao país, mas também influenciou seu desenvolvimento histórico e cultural de forma extraordinária, como você verá agora. Com uma população de mais de 120 milhões de habitantes, a Etiópia é o segundo país mais populoso da África, depois da Nigéria. Entre sua população, 70% são cristãos, 29% são muçulmanos, e cerca de 1% têm crenças tradicionais. A densidade populacional é bastante alta, com grandes concentrações em áreas urbanas, como Addis Abeba, a capital, e também em regiões agrícolas. Addis Abeba, uma das 4 capitais mais altas do mundo, está localizada a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. É também a segunda cidade com o maior número de embaixadas do mundo, perdendo apenas para Genebra. Com uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a Etiópia se destaca como um dos maiores países da África, comparável em tamanho a países sul-americanos como o Peru. Apesar dessa vastidão, a população está distribuída em comunidades que mantiveram suas tradições e modos de vida ao longo dos séculos. O passado da Etiópia é tão profundo quanto seu terreno. Em 1974, o país testemunhou a descoberta de Lucy, o fóssil mais antigo e mais completo de um Homo sapiens moderno encontrado até hoje. Sua descoberta no Vale do Rift Etíope proporcionou uma janela inestimável para o passado evolutivo de nossa espécie, revelando detalhes cruciais sobre os primeiros ancestrais humanos. A importância de Lucy está em sua idade e no excepcional estado de preservação do fóssil, que data de aproximadamente 3,5 milhões de anos. Você deve ter se perguntado por que uma múmia descoberta na Etiópia recebeu um nome tão ocidental. Uma curiosidade que pode surpreender você
já que o nome Lucy se deve ao fato de que a música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, estava tocando no acampamento dos cientistas no momento da descoberta. A descoberta de Lucy na Etiópia destaca o papel central do país na narrativa das origens humanas. Considerada a mãe de nossa espécie, Lucy representa um elo crucial no processo evolutivo que levou ao desenvolvimento do Homo sapiens. Essa conexão direta com o passado profundo da humanidade faz da Etiópia um lugar de imenso valor histórico e científico. Essa descoberta reforça a ideia de que a Etiópia é certamente o berço da humanidade, pois tudo indica que essa região foi um dos pontos mais importantes da evolução humana. A história da Etiópia é marcada por uma rica herança, que se estende por milênios. A Etiópia é uma terra envolta em mistério e grandeza, onde a história e a lenda se entrelaçam de maneira fascinante. Uma das figuras mais proeminentes de sua rica herança cultural é a Rainha de Sabá, uma figura icônica do Antigo Testamento. De acordo com as escrituras e tradições etíopes, a Rainha de Sabá, conhecida no contexto histórico como a governante de Sabá, empreendeu uma jornada épica de seu reino, localizado no que hoje é a cidade de Aksum, no norte da Etiópia, até Jerusalém. Sua visita à corte do rei Salomão é um dos relatos mais célebres da Bíblia, onde sua inteligência e sabedoria deixaram uma impressão duradoura. Esse encontro entre a Rainha de Sabá e o rei Salomão não apenas marcou um momento crucial na história bíblica, mas também consolidou a conexão mítica entre a Etiópia e a antiga Jerusalém. A influência da Rainha de Sabá e seu legado estão refletidos na cultura etíope até hoje. Aksum, sua cidade ancestral, é considerada um lugar sagrado e central na história da Etiópia. Nos tempos antigos, o reino de Aksum, uma das civilizações mais poderosas do mundo antigo, é conhecido por sua arquitetura monumental e por ser um centro de comércio e cultura na região, destacando-se como uma das mais importantes e belas cidades da Etiópia até hoje. De acordo com a tradição etíope, a Arca da Aliança, uma das relíquias mais sagradas do judaísmo e do cristianismo, está localizada na antiga cidade de Aksum. Aksum é um dos locais históricos mais importantes da Etiópia. De acordo com a crença local, acredita-se que a arca contenha as tábuas dos 10 mandamentos. A tradição diz que somente um monge com poderes especiais, conhecido como o guardião da arca, tem acesso a essa relíquia sagrada. Esse monge, que ocupa uma posição de grande honra, protege a Arca da Aliança com uma devoção que reflete sua importância espiritual e cultural para a comunidade etíope. A história e a lenda que cercam a arca fizeram de Aksum um símbolo duradouro da fé e da história da Etiópia. A Etiópia também teve uma resistência notável à colonização. No século XIX, em 1896, o país se tornou o primeiro estado africano a derrotar uma potência colonial europeia, a Itália, na Batalha de ADWA. Essa vitória foi um marco significativo na luta contra o imperialismo europeu na África. Apesar da invasão italiana em 1945, a resistência etíope continuou, e o país recuperou sua independência em 1941. Esse espírito de resistência e a inacessibilidade de sua geografia ajudaram a preservar muitos dos tesouros culturais e naturais da Etiópia. Graças à sua história única e à preservação de suas tradições e cultura, a Etiópia conseguiu manter sua identidade ao longo do tempo. Embora tenha sofrido uma breve ocupação italiana no século XX, a nação continuou sendo uma das poucas no mundo que nunca foi completamente colonizada. Essa resistência à dominação estrangeira permitiu que os costumes, a arquitetura e o rico patrimônio cultural da Etiópia fossem preservados em sua forma autêntica e vibrante. Esse legado cultural se reflete na preservação de seu idioma ancestral, o amárico, que perdura há milênios como um pilar da identidade nacional. A continuidade do idioma ancestral, juntamente com as práticas tradicionais exclusivas que você conhecerá mais tarde, e os monumentos históricos que oferecem uma viagem de volta no tempo, ressalta a força de uma nação que resistiu às pressões externas e manteve suas raízes profundas. A complexidade geográfica da Etiópia,
combinada com sua independência histórica, contribuiu para a preservação de seu patrimônio cultural único. Cidades antigas, tradições ancestrais e práticas culturais foram amplamente preservadas, oferecendo aos visitantes uma experiência de viagem que é ao mesmo tempo enigmática e profundamente conectada ao passado. Muitos lugares na Etiópia preservam de forma única a essência desse país mágico, refletindo sua profunda conexão com a história, a cultura e o passado. Entre eles, talvez o que melhor incorpore essa dualidade seja Lalibela, uma das joias mais impressionantes do patrimônio da Etiópia, e com certeza, uma das igrejas mais extraordinárias e maravilhosas do planeta. Lalibela é famosa por suas igrejas e sua localização, pois, curiosamente, esses edifícios foram esculpidos na rocha. Uma maravilha arquitetônica e espiritual que remonta ao século XII. Essas igrejas em Lalibela foram esculpidas diretamente no chão de rocha vulcânica, um processo que exigiu incrível habilidade técnica e profunda devoção. Os artesãos começaram a escavar do topo, esculpindo a rocha para baixo para criar essas estruturas monolíticas. Esse método, conhecido como escultura em rocha, permitiu a criação de igrejas totalmente integradas à paisagem natural. A Igreja de São Jorge, com seu formato de cruz e detalhes intrincados, talvez seja a mais conhecida dessas estruturas e oferece um vislumbre do profundo patrimônio religioso e cultural da Etiópia. Outra porta de entrada para o passado da Etiópia é Aksum, a antiga cidade que foi o coração do Império Aksumita. Famosa por sua arquitetura monumental, incluindo seus obeliscos e tumbas reais, que já foram um próspero centro de comércio e cultura na região. Essa antiga cidade também é conhecida por suas ruínas arqueológicas que revelam a complexidade e o esplendor do Império Aksumita. As inscrições nas estelas e os restos das estruturas do palácio fornecem uma visão valiosa da sofisticação e do poder de uma civilização que dominou a região por séculos, tornando Aksum um lugar essencial para entender o rico patrimônio histórico da Etiópia. Aksum também é famosa pela lenda da Arca da Aliança, que você já conhece, uma relíquia sagrada, que se acredita conter as tábuas dos 10 mandamentos, guardada na Catedral de Santa Maria, em Sião, sob o olhar atento de um monge especial chamado de Guardião da Arca. O Vale do Rift é outro lugar fascinante e majestoso. Essa imensa fratura geológica, que se estende do nordeste ao sudoeste da Etiópia, não é apenas o local de descobertas impressionantes, como os restos mortais de Lucy, mas também é uma barreira natural que divide a África em duas partes distintas. A beleza do Vale do Rift é evidente em suas paisagens dramáticas, desde as vastas planícies e lagos profundos até os picos montanhosos que se erguem majestosamente no horizonte. Em sua vastidão, o Rift Valley oferece um panorama de evolução e transformação, capturando a essência de uma realidade em constante movimento. Um lugar majestoso e único no mundo, mas certamente menos surpreendente e extraordinário do que a região reconhecida como o lugar mais quente da Terra. Localizado no nordeste da Etiópia, o deserto de Danakil detém o título de lugar mais quente do mundo. Com temperaturas que podem chegar a 60 graus Celsius, esse deserto representa um desafio extremo para os seres humanos e um teste de resistência à vida em condições adversas. Sua paisagem surrealista, marcada por extensas formações de sal, geysers ácidos e lagos de lava, oferece um espetáculo de beleza agreste e desolada. Apesar de sua hostilidade, o deserto de Danakil é habitado por comunidades locais que adaptaram suas vidas a essas condições extremas, nas quais a maioria dos seres humanos não sobreviveria por algumas horas. Mas esse não é o caso da tribo Afar, um dos grupos étnicos que residem nessa região, que desenvolveu modos de vida exclusivos que lhes permitem sobreviver nesse ambiente infernal. Eles tendem a viver em comunidades nômades ou seminômades, movendo-se de acordo com as condições do deserto e a disponibilidade de recursos. Seu modo de vida inclui a coleta de sal e a criação de gado, adaptações essenciais para a sobrevivência em um ambiente tão inóspito. Em resposta às duras condições do deserto, as tribos Afar praticam a poligamia,
uma tradição que as ajuda a administrar as dificuldades da vida no deserto, como a escassez de recursos e o trabalho intenso. Essa prática permite maior coesão social e uma distribuição mais equitativa de responsabilidades e recursos entre essas famílias. Na Etiópia, esse modo de vida, que implica que um homem pode ter várias esposas, em vez de uma mulher ter vários maridos, e não o contrário, não é exclusivo das tribos Afar. Em algumas comunidades, essas práticas ajudaram a garantir a estabilidade social e econômica em um ambiente em que as condições podem ser muito difíceis. Em ambientes em que a sobrevivência e a estabilidade econômica são desafios constantes, ter várias esposas pode ser uma forma de garantir mais filhos, o que significa mais trabalho, especialmente na agricultura e no pastoreio. Neste ponto, e agora que você já conheceu a beleza da Etiópia, seu povo e muitos de seus mistérios, aproveitamos a oportunidade para lhe perguntar: você gostaria de conhecer a Etiópia e seu povo? Teria coragem de viver no deserto de Danakil e ter várias esposas como a tribo Afar? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de ajudar o mundo sem censura a investigar e criar vídeos tão interessantes quanto este a cada semana. E não se esqueça de se inscrever no Mundo Sem Censura, se você ainda não o fez, para conhecer o mundo de uma forma única e emocionante. Adoraríamos ter você conosco e ler você nos comentários. Voltando a um dos ambientes mais desafiadores do mundo, o deserto de Danakil é conhecido não apenas por suas temperaturas escaldantes, mas também por sua geografia vulcânica ativa. Essa região está situada em uma das áreas mais vulcânicas do mundo, sendo o vulcão Erta Ali um dos pontos principais. Esse vulcão ativo, famoso por seu lago de lava em constante erupção, acrescenta um elemento de perigo constante à paisagem já desafiadora desse deserto. Visitar o deserto de Danakil sem uma preparação adequada pode ser extremamente perigoso. As altas temperaturas, a falta de água e a geografia vulcânica exigem um planejamento meticuloso. Os viajantes devem ter guias experientes e equipamentos especializados para garantir sua segurança. As temperaturas extremas podem levar à desidratação e à insolação, enquanto o terreno vulcânico e as emissões de gases tóxicos acrescentam riscos adicionais. Além disso, devido ao isolamento e às condições adversas, é fundamental que você tenha um conhecimento profundo do ambiente e esteja bem equipado para enfrentar os desafios que ele apresenta. Apesar dos riscos, o deserto de Danakil atrai aventureiros e cientistas que buscam conhecer sua paisagem única e estudar suas características geológicas e climáticas. A região oferece um vislumbre de um dos ambientes mais extremos da Terra, e sua beleza incomum e formidável a torna um destino fascinante para aqueles que buscam explorar os limites da vida em nosso planeta. Além de suas impressionantes maravilhas geológicas e arquitetônicas, a Etiópia oferece duas cidades que parecem congeladas no tempo, proporcionando uma viagem ao passado por meio de sua arquitetura e vida cotidiana. Gondar, com sua coleção de castelos e fortalezas construídos no século XVII, reflete o esplendor medieval da Etiópia e a riqueza de seus antigos imperadores. Os castelos, juntamente com as igrejas adornadas com afrescos que contam histórias bíblicas e locais, oferecem uma visão rica em história e beleza. Por outro lado, a cidade murada de Harar, no leste do país, é notável por sua antiga medina e seu mercado vibrante. Seu legado como um importante centro de comércio e cultura islâmica é evidente em suas ruas labirínticas. Mas talvez a curiosidade que torna a cidade de Harar única não esteja tanto na beleza de suas ruas, mas em uma das tradições mais surpreendentes que existem. Em Harar, alguns moradores têm uma relação surpreendente com a vida selvagem local, especialmente com as hienas selvagens que frequentam os arredores da cidade. Todas as noites, quando o sol começa a se pôr, um ritual especial é realizado na borda das muralhas históricas da cidade de Harar, onde os moradores oferecem carne às hienas selvagens que vêm receber seu alimento. Essa prática, que se manteve ao longo dos anos, não é apenas um espetáculo cativante para os visitantes,
mas também uma expressão profunda da conexão entre a comunidade e seu ambiente natural. Alimentadores profissionais, conhecidos por sua bravura, interagem com esses perigosos felinos, um ato que destaca a integração harmoniosa entre os seres humanos e a vida selvagem local nessa região histórica. A tradição de alimentar as hienas em Harar revela não apenas a singularidade cultural da cidade, mas também sua rica história como um antigo centro de comércio e cultura islâmicos. As ruas labirínticas e o mercado vibrante de Harar evocam uma sensação de viagem no tempo, oferecendo um vislumbre de uma época em que a interação entre humanos e animais selvagens era parte integrante da vida cotidiana. Além desses locais e de suas realidades impressionantes, a Etiópia é famosa por suas impressionantes igrejas e casas construídas em alturas extremas, esculpidas em rochas e cavernas. Esse fenômeno é particularmente notável na região de Lalibela e em outras áreas montanhosas do país. A prática de construir nessas alturas extremas tem vários motivos. Historicamente, as elevações ofereciam uma forma de proteção e isolamento, ajudando as comunidades a se defenderem de possíveis invasores e a se manterem longe de influências externas. Além disso, a construção em rochas e cavernas foi uma adaptação inteligente ao ambiente geográfico e climático, fornecendo um abrigo natural contra as condições climáticas extremas e a erosão. É por isso que essa arquitetura fascinante não se limita a Lalibela. Em outras regiões da Etiópia, como as áreas próximas ao Vale do Rift, também há exemplos de moradias e locais de culto construídos em rochas e cavernas, muitas vezes centenas de metros acima do nível do mar. Esses assentamentos de alta altitude demonstram não apenas a engenhosa adaptação dos habitantes ao seu ambiente, mas também uma tradição cultural que perdurou ao longo dos séculos, mantendo viva a conexão entre as pessoas, sua fé e seu ambiente natural. Uma beleza que não se reflete apenas em sua natureza e história, mas também no presente de seu povo, já que a raça etíope é reconhecida como uma das mais belas da África. O país está situado na encruzilhada da África e da Península Arábica, e isso tem muito a ver com o fato de ele ser o lar de uma beleza fascinante que cativa todos que o encontram. Essa mistura única de heranças africanas e orientais resultou em uma população com uma diversidade de características físicas que são exóticas e deslumbrantes. Como resultado, tanto as mulheres quanto os homens etíopes exibem uma beleza que reflete a convergência de várias culturas, resultando em uma aparência única que combina a elegância e a força física africanas com a suavidade das características árabes e orientais. Essa beleza extraordinária também se manifesta no sucesso de muitas mulheres etíopes em concursos de beleza internacionais, vencedoras de prêmios e distinções em todo o mundo. Assim, em cada rosto etíope há uma história de diversidade, herança e um apelo que transcende as fronteiras culturais, oferecendo um vislumbre cativante de uma das nações mais enigmáticas e belas da África. Mas talvez a característica que melhor reflita as maravilhas únicas desse país tenha a ver com seu patrimônio e espírito. A Etiópia, reconhecida por muitos como o berço da humanidade, é um país onde a convivência com um ambiente e uma cultura únicos deu origem a tradições verdadeiramente excepcionais. Nesse canto do mundo, onde se acredita que nossa jornada como espécie tenha começado, o legado da humanidade está entrelaçado com práticas que parecem quase míticas. É justamente por causa dessa rica herança que a Etiópia abriga algumas das tradições mais misteriosas e extraordinárias do planeta, oferecendo um vislumbre fascinante de nossa história compartilhada e dos modos de vida que perduraram ao longo dos séculos. Uma das tradições mais surpreendentes e controversas da Etiópia é o casamento por abdução entre a tribo Ororo. Esse ritual, que tem sido frequentemente objeto de debate, envolve um homem que captura uma mulher com o objetivo de torná-la sua esposa. Embora seja considerado por alguns como um costume antigo, o aspecto mais problemático é que, em muitos casos, o consentimento da mulher nem sempre está presente, e o rapto é realizado à força. A prática, que remonta a tempos antigos, tem sido defendida por sua importância cultural,
mas também levantou preocupações sobre o respeito aos direitos individuais e à liberdade pessoal. O casamento por sequestro entre os Ororo tinha em suas origens um significado que refletia tanto as normas sociais quanto as estruturas de poder da época. Nos tempos antigos, esse costume era entendido como uma forma de garantir a união de duas famílias e fortalecer as alianças tribais. Acreditava-se que a captura da noiva simbolizava o desejo do homem de estabelecer um relacionamento duradouro e consolidar sua posição na comunidade. Embora fosse uma prática ritualizada com certos códigos e formalidades, a falta de consentimento da mulher e certas situações fizeram com que a prática fosse eliminada e hoje pode ser considerada quase extinta. Outra tradição igualmente impressionante é conhecida como o Salto dos Touros, praticado pela tribo Hamar. Esse ritual não é apenas um teste de bravura, mas também uma cerimônia de transição que marca a passagem da juventude para a idade adulta. Nesse evento, os jovens devem saltar sobre uma série de touros alinhados em uma fileira, um desafio que testa sua coragem e força física. A tradição simboliza a maturidade e o status dentro da comunidade, e embora a prática possa parecer extrema aos olhos externos, ela é profundamente respeitada e valorizada por aqueles que a realizam. Esses rituais também são vistos como uma forma de cortejo na tribo Hamar, onde os saltos de touro desempenham um papel significativo no aliciamento e na seleção de parceiros. Nesse contexto, os jovens que participam do salto demonstram sua bravura e força, qualidades altamente valorizadas na comunidade. A habilidade e a coragem demonstradas durante o salto são vistas como indicadores da capacidade do homem de assumir responsabilidades e enfrentar desafios, aspectos que influenciam sua atratividade e a consideração de possíveis parceiras. Dessa forma, o ritual não é apenas um teste de resistência e habilidade, mas também uma tradição que desempenha um papel na dinâmica do namoro e na escolha da parceira dentro da tribo. Entre as tradições igualmente impressionantes da Etiópia, está a cerimônia Timkat, também conhecida como Epifania Etíope, uma celebração religiosa que comemora o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Durante esse festival, milhares de pessoas se reúnem nas margens de rios e lagos, onde ocorrem procissões coloridas e rituais, incluindo imersão na água. Os participantes usam vestes brancas e carregam cruzes e faixas, criando um espetáculo visualmente impressionante. Como você pode ver, a Etiópia é um dos lugares mais impressionantes e misteriosos do planeta. Um lugar com infinitas curiosidades, algumas das quais certamente o surpreenderam. Mas talvez uma das realidades que mais surpreende quem conhece esse lugar e suas maravilhas é saber que a Etiópia é o lugar onde foi inventada e descoberta uma das bebidas mais famosas e apreciadas do planeta, o café. Embora hoje muitas pessoas associem o café a países como a Colômbia ou o Vietnã, conhecidos por seu excelente café, a história dessa bebida começa em um lugar muito mais remoto, as terras altas da Etiópia. Pensando no café, gostaríamos de perguntar a você: o que você considera ser o melhor café do mundo? Você acha que o café foi descoberto na Etiópia ou em outro país? Será ótimo ler você nos comentários. Seja como for, diz a lenda que o café foi descoberto por pastores na região de Cafa, na Etiópia, no século IX, quando notaram que suas cabras ficavam especialmente enérgicas depois de consumir os frutos vermelhos de um arbusto específico nesse local remoto. Os pastores, intrigados com esse efeito estimulante, começaram a fazer experiências com as frutas, inicialmente preparando-as em uma infusão. Logo, essa bebida se tornou um elemento básico da cultura etíope, espalhando-se para outras regiões do continente e além. A tradição da cerimônia do café etíope, um ritual meticuloso e cerimonial que destaca o valor social e cultural do café, tem sido parte integrante dessa história desde então. Hoje, o café etíope é conhecido por sua qualidade excepcional e ampla variedade de sabores exclusivos, refletindo a diversidade das regiões e altitudes onde é cultivado. A Etiópia continua sendo um dos maiores produtores de café de qualidade do mundo. E seu café é aclamado por conhecedores e especialistas por seu perfil de sabor distinto
e rico patrimônio cultural. A descoberta do café na Etiópia não apenas marcou o início de uma das bebidas mais populares do mundo, mas também destacou a profunda conexão desse país com a natureza e suas tradições. Esperamos que você tenha gostado de descobrir a Etiópia conosco. Como você viu, essa é uma das regiões mais belas e misteriosas, uma janela para o passado repleta de história e tradições únicas. Se você gostou, não se esqueça de nos deixar um comentário dizendo o que mais o surpreendeu e um bom. Se você se surpreendeu e deu um bom like, saiba que fazer isso é a melhor maneira de nos apoiar para continuarmos trabalhando para trazer vídeos como os de hoje. Para continuar trabalhando para trazer a você vídeos tão interessantes quanto este, toda semana. E não perca o vídeo que vem depois deste, para que você continue aproveitando as maravilhas, os mistérios e as curiosidades que fazem deste belo planeta. Curiosidades que tornam único este belo planeta chamado Terra. Clique nele. Você vai gostar.